Welcome to the debate. Imagina pagar R$ 500 num curso, dedicar 1.800 horas da sua vida aos estudos, entregar um TCC impecável. Todo formatadinho nas normas, né? Exatamente. Nas regras mais severas da ABNT. E aí, no final de tudo, você descobre que o Estado brasileiro considera esse seu esforço legalmente equivalente a, ter feito um curso de macramê no fim de semana. É um cenário fascinante, eu confesso. É mesmo. Hoje nós vamos mergulhar na altamente complexa área cinzenta da educação religiosa não regulamentada no Brasil. Nós vamos analisar o ecossistema do curso de missionário oferecido pelo CTA de Educacional. E esse é o cenário perfeito para testarmos os limites do que a gente aceita chamar de conhecimento válido. Quer dizer, quando uma instituição privada decide brincar de universidade sem pedir licença para o MEC, as coisas ficam muito interessantes. Com certeza. E a nossa questão central para o diálogo de hoje é bem direta. Um curso livre, autônomo e sem regulação estatal pode genuinamente oferecer rigor acadêmico e desenvolver capacidade de pesquisa científica? Ou será que a apropriação dessa nomenclatura universitária cria apenas uma fachada perigosa e enganosa? Exato. Eu vou argumentar que modelos autônomos como este democratizam um conhecimento complexo, utilizando estruturas rigorosas de forma legítima para contornar a burocracia do Estado. E eu já abordo isso de uma maneira diferente. Eu defendo que, ao utilizar a estética e legislações federais para embalar um treinamento eclesiástico, cria-se uma confusão conceitual que dilui o verdadeiro peso das credenciais acadêmicas. Bom, deixa eu estabelecer o tamanho do que a gente está analisando aqui. Não estamos falando daquele estudo bíblico de domingo de manhã, sabe? Definitivamente não. O material do CTA apresenta uma grade curricular colossal de 1.800 horas. São 30 disciplinas que entram em campos bem pesados: antropologia missionária, sociologia da religião, fenomenologia, filosofia. É uma carga densa. Muito densa. E eles exigem um TCC, uma tese real, pesquisada e entregue dentro dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, permite a existência da educação não formal para qualificação. O Estado não tem o monopólio do rigor intelectual. Certo. E eu acredito que esse curso construiu uma arquitetura de ensino impressionante e válida por conta própria. Olha, a carga horária é numericamente equivalente a uma pós-graduação lato sensu. Isso é inegável. Mas aí entra o grande problema conceitual para mim. Há uma contradição no próprio documento que grita para quem lê com atenção. Qual contradição? Eles colocam em letras garrafais, tipo, não reconhecido pelo MEC. Ótimo, transparência. Mas na linha seguinte, o texto promete ao aluno o desenvolvimento da, abre aspas, capacidade de pesquisa científica. E você acha que a confessionalidade anula a capacidade de pesquisa? Eu acho que a finalidade anula a premissa científica. A verdadeira pesquisa científica não é você ler uma série de livros no seu quarto e escrever um texto longo. A ciência exige validação por pares, debate aberto e, principalmente, a refutabilidade das suas premissas. Mas eles pesquisam os temas a fundo. Sim, mas o próprio documento afirma que o objetivo final de toda essa formação é a resposta obediente à ordem deixada por Jesus Cristo. Do ponto de vista da fé, isso é belíssimo, mas do ponto de vista epistemológico, a ciência parte da dúvida constante, da possibilidade de você estar absolutamente errado, entende? Entendo. Se o seu ponto de chegada já está inquestionavelmente definido por um dogma antes mesmo de você começar a pesquisa, isso é teologia sistemática, é apologética, mas não é pesquisa científica. Revestir obediência religiosa com a roupagem da academia tradicional é uma apropriação indevida de autoridade. A sua definição de ciência é bem ortodoxa. Mas vamos olhar para a mecânica de como o mercado da educação opera hoje em dia. Pense nos bootcamps intensivos de tecnologia, sabe? No Vale do Silício ou nas escolas de programação independentes aqui no Brasil. Tá, tô acompanhando. Um bootcamp não é uma universidade federal.
Eles não têm chancela do MEC, mas eles impõem padrões rigorosos da indústria. Eles usam jargões técnicos de altíssimo nível e reprovam quem não atinge a barra. Sim, mas o contexto é outro. Espera, por que eles fazem isso? Porque o mercado exige excelência prática, não um carimbo de um burocrata de Brasília. O Vale do Silício e a educação livre protestante no Brasil estão usando exatamente a mesma cartilha: ignorar o Estado e criar seus próprios ecossistemas de excelência. Entendo por que você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre essa sua analogia. A analogia do bootcamp quebra num ponto fundamental, que é a natureza da validação. Como assim? Se eu faço um curso livre de programação, no final do dia o meu código roda ou não roda? Certo. Certo, o aplicativo tem que funcionar. Exato. A validação empírica é brutal e imediata. Se o aplicativo trava, não importa se eu estudei 10 horas ou 2.000 horas. Agora, quando um curso teológico exige que o aluno entregue um TCC com as margens de 3 centímetros, fonte Arial tamanho 12, recuo de parágrafo perfeito da ABNT... Sim, o rigor metodológico. Mas qual é a validação empírica disso? Eles estão adotando a estética da ciência, a casca do rigor, sem a substância do método. É só o formato. Eu acho que você está minimizando o impacto cognitivo da forma aí. Por que exigir a ABNT de um líder religioso? Não é só a estética. Pensa bem, quando você pega um líder comunitário de periferia, alguém que está acostumado apenas com a retórica oral do púlpito, com o grito, com o carisma, e você o obriga a sentar na frente de um computador, abrir um processador de texto, formular um argumento lógico, separar citações diretas de indiretas. É um exercício mental válido, claro. É mais que isso, você está reescrevendo a fiação cognitiva dessa pessoa. O formato ABNT força o aluno a entender que uma afirmação precisa de um lastro. Você não pode simplesmente dizer, Deus me revelou. Você tem que estruturar o pensamento. Isso eleva absurdamente a substância do trabalho prático desse missionário lá na ponta. Olha, organizar o pensamento é louvável, e a formatação ajuda nisso, eu concordo. Mas um texto perfeitamente enquadrado nas normas da ABNT argumentando por que a Terra é plana ou porque uma religião detém a exclusividade da salvação universal não se torna pesquisa científica só por causa da margem justificada. Não é sobre a margem em si, é sobre a estruturação acadêmica. Mas é aí que tá. Quando o material deles fala em normas universitárias internacionais, eles estão pegando carona num peso histórico que as universidades demoraram 800 anos para construir, sabe? É uma transferência de prestígio que beira a ilusão para o aluno. Mas vamos sair um pouco da teoria metodológica e olhar para a rua, para o chão de fábrica. O que acontece quando esse aluno se forma? A promessa principal aqui é a promoção humana. O Estado brasileiro frequentemente fracassa em chegar nas periferias, nas zonas de risco, nos rincões do país. Quem está lá mediando conflitos, prestando assistência, recuperando dependentes químicos? São as igrejas e as ONGs, sem dúvida. Exatamente. O curso do CTAD fornece ferramentas reais de antropologia e análise de culturas para esses líderes, e cobrando um valor reduzido, tipo de R$1.000 para R$500. É um preenchimento de lacuna sociológica que a academia tradicional, fechada lá em seus campi elitistas, muitas vezes se recusa a fazer. O trabalho comunitário na base da sociedade é vital. Isso eu não questiono de forma alguma. Eu, como pesquisadora, reconheço esse valor. O meu questionamento é sobre como esse curso vende o que ele entrega, especialmente no que tange ao mercado de trabalho formal. Eles são bem claros sobre os objetivos. São, porque o material afirma textualmente que visa qualificar essas pessoas para a docência em instituições de educação básica. Sim, mas eles incluem a ressalva. Está escrito lá, respeitadas as diretrizes dos sistemas educacionais. Uma ressalva que, na prática, engole a promessa inteira. Peraí, para quem não respira a burocracia do Ministério da Educação diariamente, deixa eu explicar como isso funciona no Brasil. O material do curso cita o parecer 97/99 do Conselho Nacional de Educação. Certo, que é sobre o ensino religioso. Isso. Esse é o documento legal que normatiza o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. É uma regra para o Estado. Aí você pega esse número técnico de Brasília e estampa no material promocional de um curso livre de teologia voltado para pessoas que, segundo o próprio documento, podem ter apenas o ensino fundamental completo.
completo. Mostra que o curso está embasado, que conhece as leis que cercam a religião no Brasil. Não acha? Não, de jeito nenhum. Mostra que eles estão misturando diretrizes estatais de escolas públicas com certificado de extensão que não tem validade oficial. O cidadão de baixa renda lê, tipo, parecer do CNE e a promessa de docência em educação básica. E ele entende o contexto religioso dele. Ele pensa, se eu fizer esse curso, eu vou conseguir um emprego como professor contratado na escola estadual aqui do meu bairro. Isso é juridicamente falso. Para dar aula na rede pública, você precisa de uma licenciatura plena formal. Um curso livre não te dá esse direito, nem se tiver 10.000 horas. Mas isso é subestimar o aluno. Usar esse jargão atua como uma isca perigosa. E tem mais, a promessa de preparar o aluno para o exercício do ministério docente em faculdades é ainda mais surreal, a menos que estejamos falando estritamente de faculdades teológicas de garagem. Olha, você assume que o aluno é incapaz de discernir a sua própria realidade de mercado. Mas essas denominações têm redes vastas de institutos internos onde esses professores vão atuar e lecionar. O mercado deles é interno. Mesmo assim, a linguagem gera confusão. E mais, a gente não pode ignorar a sofisticação de como isso está sendo entregue hoje. O CTAD não é um esqueminha de enviar apostilas xerocadas pelo correio. Eles operam um ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, que dá inveja a muita faculdade particular caríssima por aí. A plataforma é moderna, eu admito. E eu vou até ler aqui. Está escrito Copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Certo. Isso é fascinante. Nós estamos falando de um projeto educacional com 1/4 de século de consolidação intelectual. O autor desenhou uma linha do tempo projetando a propriedade intelectual dele até 2026. Isso prova que não é um voo de galinha, não é um caça-níquel efêmero. Eles criaram um ecossistema educacional privado que se autossustenta. Com regras próprias, imaginam. Exatamente. Regras próprias, proteção de direitos autorais forte e uma escala gigantesca. Eles têm muito a perder se entregarem um serviço ruim. A governança deles é séria. Eu fiquei surpresa com isso também. A infraestrutura é realmente impressionante. E o fato de terem 25 anos de estrada protegidos por copyright mostra uma capacidade administrativa notável. Pois é. Mas o problema é como essa mesma administração lida com o momento mais sensível de qualquer curso, a diplomação. É aqui que o uso do Estado como fachada atinge o seu ápice, na minha visão. Você diz a certificação digital? Exatamente. O material detalha que o diploma digital é gratuito e sai em 15 dias. Até aí, excelente, super ágil. Mas para justificar o processo, e especificamente para justificar por que eles cobram uma taxa de R$ 59,90 caso o aluno queira o diploma impresso físico, o texto cita portarias federais. Sim, as portarias do MEC. Eles citam a portaria número 330, de 5 de abril de 2018, e a portaria 554, de 2019. Mas essas são as regulamentações que estabeleceram o diploma digital no Brasil. Faz total sentido adotar as mesmas regras de segurança. É um padrão ouro. Faz sentido adotar a tecnologia, não transcrever a lei como se ela se aplicasse a você juridicamente. Vamos deixar o mecanismo claro aqui. O MEC criou essas portarias exclusivamente para as instituições de ensino superior do sistema federal. Certo. Ou seja, foi uma lei feita para que a USP, a UFRJ, a PUC parassem de usar papel e mitigassem a fraude de diplomas de graduação oficiais. O CTAD pega esse texto legal e escreve no seu manual tipo: aplica-se ao diploma digital a mesma legislação federal vigente. Eles copiam a brecha legal da taxa do papel especial. E qual é o problema de um curso livre usar o padrão do governo como sua própria norma interna de governança? Isso traz previsibilidade para o aluno, mostra organização. O problema é que isso funciona como um escudo de marketing pesado. Imagina a cena. O aluno sabe que o curso é livre, mas na hora de receber o certificado, a instituição bombardeia esse aluno com textos oficiais do governo federal, citando portarias do MEC para justificar uma cobrança de R$ 60. É só para explicar de onde veio a regra.
Não é. O cérebro desse aluno imediatamente associa a estética burocrática daquela portaria à validade do papel que ele está comprando. Eles estão usando o jargão do Estado, o mesmo Estado que eles disseram lá atrás não reconhecê-los, para gerar uma ilusão de validação governamental. A autoridade oficial é usada como um verniz para ofuscar a natureza não formal daquele contrato. Olha, um verniz para alguns, um grito de independência para outros. O que você chama de ilusão de validação, eu leio como um setor historicamente marginalizado dizendo nós operamos num nível de transparência e governança eletrônica igual ou superior ao do Estado. Mas eles não são o Estado. Não são, mas a academia formal no Brasil sempre torceu o nariz para o conhecimento produzido por lideranças religiosas populares, sempre tratando eles como intelectualmente menores, sabe? Sim, o elitismo existe. Quando o CTAD se apropria do rigor da ABNT, do formato do TCC e da criptografia da portaria do MEC, eles não estão necessariamente tentando enganar um empregador leigo. Eles estão reivindicando um assento na mesa do trabalho intelectual. Eu compreendo perfeitamente o ressentimento com a Torre de Marfim das universidades federais. O elitismo acadêmico no Brasil é um problema estrutural gravíssimo que afasta as massas do conhecimento. Eu concordo. Mas a verdadeira independência educacional viria de sustentar a excelência do curso pelos seus próprios méritos, entende? Mas eles fazem isso. Não totalmente. Quando você passa meses estudando fenomenologia da religião para evitar impor a sua cultura sobre uma comunidade indígena, nossa, isso tem um valor social tremendo. Esse impacto deveria brilhar por si só, sustentado pela autoridade teológica da instituição. Eles não precisariam tomar emprestado o vocabulário das portarias federais para parecerem sérios. A mimetização denuncia uma insegurança institucional. Bom, o que essa nossa exploração de hoje me confirma é que nós estamos assistindo, em tempo real, a uma ruptura no monopólio do Estado sobre o que significa aprender de forma profunda. É uma forma de ver. O fato de um indivíduo comum pagar do próprio bolso para enfrentar 1.800 horas de um currículo denso, mesclando uma fé fervorosa com antropologia cultural, prova que há uma fome por rigor intelectual que o modelo tradicional não está suprindo. O ecossistema de 25 anos que vimos protegido por copyright não é um mero curso, é a materialização de uma educação libertadora que entrega ferramentas pesadas para quem está nas trincheiras do trabalho social no Brasil, onde a academia muitas vezes tem medo de pisar. E a conclusão que eu tiro da nossa exploração é que o desejo de formar líderes comunitários robustos é fundamental para o país. Mas a clareza conceitual não pode ser sacrificada no altar do marketing educacional. Misturar um objetivo puramente devocional, a obediência cega a um mandamento religioso, com as garantias do método científico, cria uma quimera. Uma quimera. Palavra forte. Sim. E pior ainda é usar portarias federais como confete retórico para tentar validar um diploma livre. Isso cria expectativas irreais de empregabilidade e ofusca as limitações legais do curso, o que não presta um bom serviço nem à integridade da ciência, nem à honestidade exigida pela fé. Mas existe um ponto de convergência inegável entre nós dois aqui. O trabalho de base na sociedade, tipo a mediação de conflitos em áreas vulneráveis, o apoio a marginalizados, é de uma complexidade absurda. Absurda, com certeza. Não é espaço para amadores achando que só boas intenções salvam o mundo. Exige preparo, resiliência psicológica, estudo, a demanda por uma formação densa é real, e iniciativas privadas estão correndo para preencher o vácuo deixado pelo setor público. Exatamente. A intenção de munir quem atua na linha de frente com conhecimento estruturado merece reconhecimento. A nossa fricção hoje foi estritamente sobre como você empacota e vende esse conhecimento para a população. O que nos deixa com a reflexão final. Quando você olha para um certificado com brasões, assinaturas digitais, portarias citadas no verso e margens metodologicamente perfeitas, o que você está realmente avaliando? O conhecimento que expandiu a mente de quem estudou ou apenas a promessa de autoridade que aquele papel projeta para o mundo? É uma ótima pergunta para se fazer. Deixamos essa pergunta com você que nos ouviu hoje. Até que ponto a roupagem acadêmica e burocrática é a essência do saber e em que momento ela vira apenas uma cortina de fumaça? Tem muito mais a ser explorado sobre o futuro da educação no Brasil.
Muito obrigado por nos acompanhar em mais este debate.